falarmos das contribuições da Terra para a segurança alimentar e nutricional, é importante nos reportarmos alguns marcos legislativos e conceituais que orientam e fundamentam a nossa prática. A segurança alimentar e nutricional, ela passa a se configurar como um direito humano a partir de uma emenda constitucional, a emenda 64, em 2010. Esse direito diz, então, que as pessoas devem ter acesso regular e permanente aos alimentos de qualidade e em quantidade necessária. E esse acesso não pode comprometer o acesso a outras necessidades básicas, como, por exemplo, moradia e educação. A prática alimentar ela deve estar orientada para a promoção da saúde e práticas sustentáveis. A Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural para a Agricultura Familiar e a Reforma Agrária, a PNATER, Lei 12.188, ela traz como um dos seus princípios, no artigo 3º, a segurança alimentar e nutricional. A PNATER é a política pública que apoia e desenvolve a produção de alimentos no nosso país. Segundo um dado do IBGE, 70% dos alimentos que vão para a mesa dos brasileiros advêm da agricultura familiar. A assistência técnica e extensão rural públicas, na verdade, elas têm um papel fundamental no sentido de contribuir para a segurança alimentar da sociedade como um todo, né? Eu acho que esse papel inicia no acompanhamento às famílias, desde a questão de pensar a matriz produtiva de uma propriedade, que ela seja sustentável do ponto de vista do consumo da família, que ela seja também voltada para a questão do mercado e principalmente com produtos de qualidade. A TER na EPAGRE, ela tem sido pautada, sobretudo nos últimos anos, pelo diálogo entre o nosso solo, o nosso chão, né? As nossas condições climáticas, os saberes e os fazeres dos agricultores e o conhecimento, a tecnologia, a inovação da pesquisa e da extensão. A EPAGRE, ela está organizada em programas. E o balanço social de 2019 apontou que foram em torno de 121 mil famílias que foram atendidas através da ATER na EPAGRE. Os programas da EPAGRE são os seguintes: do ponto de vista interno de gestão, é o Programa Estadual Gestão e Desenvolvimento Institucional, temos o Programa Estadual de Grãos, o Programa de Olericultura, temos o Programa de Fruticultura, o Programa Estadual Aquicultura e Pesca e o Programa Estadual Pecuária. Esses são os programas que trabalham toda a cadeia produtiva desses alimentos. Temos também os programas que atuam de forma estratégica e transversal. O Desenvolvimento e a Sustentabilidade Ambiental, o DSA, que vai trabalhar com os recursos ambientais, água, solo, energias renováveis. Para a gente produzir alimento, nós temos que ter esses recursos. Precisamos de um solo saudável e também alimentado para produzir os alimentos. Temos o Programa Estadual Gestão de Negócios e Mercados, que é o programa que trabalha com os circuitos curtos de mercado, com as agroindústrias e com os programas institucionais como o PENAI, a entrega de alimentos para a merenda escolar, para a alimentação escolar. E temos o programa Capital Humano e Social, que é o programa que trabalha com as pessoas. Afinal, são pessoas produzindo alimento para outras pessoas. Dentro do Capital Humano Social, tem um trabalho muito importante com juventude, com vistas à sucessão, com a juventude rural e com suas famílias. Temos o trabalho de protagonismo das mulheres agricultoras. E também dentro desse programa temos um trabalho bem importante, que é o trabalho de produção de alimentos para o próprio consumo, orientado pela educação alimentar e nutricional. Para além dos processos de cultivo, de preparo do solo, de colheita, de armazenagem, os processos da alimentação também envolvem o preparo do alimento, o uso desses alimentos. E a educação alimentar nutricional orienta para que isso seja feita da melhor forma
para o aproveitamento nutricional desses alimentos. Então, tanto a questão do resgate dos alimentos, da guarda dos alimentos, como do próprio preparo dos alimentos, ele está orientado por esse processo educativo. Dentro da produção de alimentos para o consumo, também tem uma questão bem importante, que é a satisfação que essa produção traz para as famílias, em que pese que alguns estudos tenham apontado que essa produção possa ter diminuído em alguma medida em alguns momentos, seja pela questão da mão de obra, pela mudança da configuração e do perfil familiar, do envelhecimento no campo, seja pelo poder comprar e um sentimento subjetivo de pertencimento a uma sociedade consumista, esse é um processo que traz satisfação para as famílias. É muito comum a gente ver a manifestação de orgulho das famílias quando apresentam a sua horta, o seu pomar, as suas receitas, os alimentos que elas produzem. E esse elemento, ele é importante para a satisfação, para a alegria, para o bem-estar das famílias, porque não basta a gente estar com o corpo nutrido, é importante a gente alimentar a nossa alma com essa alegria, com essa satisfação, com esse prazer que a produção e o preparo dos alimentos envolve. Não temos dúvida que o fortalecimento da produção de alimentos pelas famílias agricultoras, pelos indígenas quilombolas, assentados, enfim, todos aqueles que, todas aquelas mãos que cultivam alimento, ele faz parte do caminho para assegurar esse direito, que é o direito à segurança alimentar e nutricional, seja pela produção de alimentos comercial, seja pela produção de alimento para o autoconsumo. A pessoa humana tem que ter alimentação e alimentação de qualidade nas suas mesas, né? Então, é lógico que a gente fica faceiro, feliz diante dessa produção que a gente tem aí. O autoconsumo, também denominado autoabastecimento e chamado pelas famílias agricultoras por produção para o gasto, é toda a produção realizada pela família e que essa produção é direcionada para seu próprio consumo. Em 2000, em diálogo com pesquisa, extensão e universidade, surgiu a proposta de se fazer um estudo sobre essa produção. Havia muitos questionamentos, muitas questões, muitas perguntas em que se pensava quantas famílias produzem, o quanto essa produção significa em termos econômicos, em termos sociais. Então, se propomos a fazer esse estudo, e esse estudo foi a pesquisa intitulada Caracterização da produção de alimentos para autoconsumo na região oeste catarinense. A pesquisa foi realizada por pesquisadores e extensionistas da EPAGRE e professores e pesquisadores da UNO Chapecó. O que nos levou a fazer esse estudo, essa pesquisa? A produção de alimentos para consumo familiar é uma característica da agricultura da região, dos agricultores da região oeste. E também essa produção foi a principal atividade no início da colonização no século passado. A produção de alimentos para consumo sempre foi um eixo do trabalho da extensão rural enquanto EPAGRE. E é também a base dos programas institucionais, como o PENAI, que são alimentos que o município adquire diretamente dos agricultores e que são utilizados para alimentação escolar. E essa produção também é base das agroindústrias familiares que existem hoje na região. A pesquisa, ela foi realizada em 112 municípios de todo o Grande Oeste, com 381 famílias. E o questionário da pesquisa, ele foi aplicado pelos extensionistas que trabalham nos municípios. A pesquisa resultou em algumas produções científicas, como artigos, né, foram artigos que surgiram
com a pesquisa, né, com os levantamentos, com as informações da pesquisa, e todos esses artigos, eles foram apresentados em seminários, em congressos, e publicados em revistas científicas. Então, os artigos são, o primeiro deles, Agricultura Familiar e Produção de Alimentos para a região de Chapecó. O segundo artigo foi a produção de frutas para autoconsumo na região oeste catarinense. O outro artigo foi a transferência de alimentos de agricultores familiares para filhos que moram na cidade. Um estudo de caso do oeste de Santa Catarina. O quarto artigo foi a predição espacial do índice de diversidade de espécies vegetais cultivadas para o autoconsumo. E um último artigo, que é um apanhado de toda a pesquisa que está sendo publicado, é a produção de alimentos para autoconsumo em famílias de agricultores do estado de Santa Catarina. E está em construção um boletim técnico para nosso uso, previsto para ser publicado em 2021, no próximo ano. Alguns resultados interessantes que nós vamos destacar aqui hoje, nesse momento. O primeiro deles é a valoração da produção de autoconsumo. Esta valoração, ela foi identificada a partir da percepção das famílias, do quanto elas consomem, de quanto elas gastam com esses alimentos, né? Então, essa produção, ela foi apontada em 5 grupos de alimentos, né? Que são as hortaliças, as frutas, as plantas bioativas e aromáticas, os produtos de origem animal e os produtos beneficiados. Quando foi perguntado às famílias o quanto elas economizam com essa produção de alimentos, elas nos apontaram, né, o que foi apresentado, o que indicou, foram esses valores médios mensais por tipo de alimentos que nos foi apresentado. Então, as famílias economizam com hortaliças R$ 178,17. Aqui um detalhe interessante da pesquisa é que as hortaliças foram um dos grupos de produtos que eles tiveram mais dificuldade de valorar, de quantificar, em função de que as hortaliças, eles possuem uma diversidade grande de produção, e também ela tem a sazonalidade, que tem as hortaliças de inverno, hortaliças de verão, então eles tiveram essa dificuldade de quantificar. Com frutas, as famílias economizam R$ 157,93. As frutas, uma questão que apresentou, está no artigo de fruticultura, de produção para autoconsumo, que a diversidade de frutas, ela vai aumentando nos municípios que vão se aproximando ao extremo oeste. Com plantas bioativas e aromáticas, as famílias economizam R$ 30,98 mensais. Aqui também, as famílias, elas produzem, elas têm nas propriedades uma quantidade, uma diversidade grande, mas nem sempre elas consomem todas as plantas, os condimentos, as plantas que elas produzem na sua propriedade. Com produtos de origem animal, as famílias economizam R$ 563,09. Esses produtos são principalmente as carnes, carne de aves, carnes de suínos, carne bovina, os peixes, os ovos, o leite e o mel. Aqui um detalhe interessante, um detalhe que chamou a atenção, é que na hora de quantificar, de elas levantarem essas informações, elas se surpreenderam com a quantidade de carne que elas consomem, desses produtos que elas consomem, e do valor que isso representa para elas nessa produção. Com produtos beneficiados, economizam R$ 316,26. Os produtos beneficiados são os panificados, as cucas, os biscoitos, os bolos, o queijo,
o salame, os doces, as compotas e conservas que eles preparam na propriedade para seu consumo. Essa produção toda desses alimentos, ela representa um valor médio mensal de R$ 1.351,99, que as famílias consomem alimentos que elas deixam de comprar, de gastar isso no mercado. Um outro resultado que destacamos é a transferência de alimentos para familiares que moram na cidade. As famílias transferem, em média, R$ 279,67 mensais. Isso, no ano de 2018, representa em torno de 30% de um salário mínimo. E os produtos que as famílias transferem ou fornecem para seus familiares na cidade são carne, ovos, leite, queijo, frutas, hortaliças e panificados. O conhecimento que nós adquirimos com essa pesquisa, que nos forneceu a pesquisa, nós estamos utilizando em nosso trabalho, como, por exemplo, em unidade de referências, que nós estamos trabalhando com famílias dos municípios, em produção de alto consumo. Então, a pesquisa, ela nos dá indicadores e subsídios para trabalharmos essa produção com as famílias. E também para propor políticas públicas de segurança alimentar e nutricional, tanto a nível do Estado como a nível de município. Este foi um trabalho realizado por muitas mãos, com a pesquisa, com pesquisadores, extensionistas, universidade, e pelas famílias agricultoras, que é a razão desse trabalho e do nosso trabalho. Então, a gente tem aqui um pouco dos produtos que a gente produz para a nossa sobrevivência. Que eu sempre falo que o que a gente produz é um produto mais puro, né? Que a gente sabe o que a gente está comendo, porque é a gente que produz, né? E a importância de produzir é que é também a economia, né? Se tu tem aqui na horta, é bem fácil de tu ir lá buscar e preparar, né? Tu tem uma alimentação mais variada. Os processos que envolvem a produção e o consumo de alimentos são atos sociais, atos históricos, geográficos, econômicos e afetivos, mas também são políticos. As contribuições da TER para a segurança alimentar e nutricional estão e passam também pela presença do Estado, de políticas públicas, de uma TER pública fortalecida e comprometida com a produção de alimentos saudáveis e práticas sustentáveis, para assim, cada vez mais, avançarmos na soberania e segurança alimentar e nutricional no nosso Estado e no nosso país.